A sala onde se encontram os restos mortais de Cruz de Souza, no palácio e no museu que leva o seu nome, é um espaço simples, sem pompa. E aí, meus amigos, canal No Contexto, no ar, e hoje um dia especial, pelas imagens aí que vocês já viram, a urna com os restos mortais do poeta Cruz de Souza, poeta do simbolismo, um dos maiores do mundo, vai ser o tema do nosso programa de hoje. Gente, fazia muito tempo que eu tinha vontade de fazer um programa sobre os restos mortais do Cruz de Souza. Mas é o seguinte, eu lembro que há 3 anos atrás eu tentei diversas vezes fazer esse material, mas a direção do Museu Cruz de Souza criou alguns empecilhos na época, enfim, não consegui nem chegar próximo dos restos mortais. E aí, esses dias eu estava fazendo uma visita ao museu e de repente eu me deparo com a sala que traz os restos mortais do Cruz de Souza. E hoje vocês verão essas imagens que vão aparecer, mais ou menos assim, ó, um esquifezinho assim, ó, pequeno, tá? Pouco mais de 50 centímetros, mais ou menos, sabe? E eu achei uma sala assim bem interessante até, e confesso que foi bem bacana, bem emocionante fazer e presenciar os restos mortais do Cruz de Souza. Mas antes de nós adentrarmos na sala que tem os restos mortais do Cruz de Souza, vamos falar um pouco da história do Palácio Cruz de Souza, tá? Que deposita os seus restos mortais no interior do palácio, que também é o Museu Histórico de Santa Catarina. Então, vamos conhecer um pouco dessa história do museu. Mas antes, eu quero que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque você está ajudando a gente continuar a trabalhar pela memória histórica de Santa Catarina. Então, já se inscreveu? Então, vamos lá para a história do Palácio Cruz de Souza. O Palácio Cruz de Souza, localizado em Florianópolis, é um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais de Santa Catarina. Construído a partir de 1743, durante o período colonial, o local abrigava, inicialmente, uma casa de comércio e residência de famílias abastadas da região. Com o passar dos anos, o prédio passou por diversas reformas e ampliações, até se tornar o imponente palácio que conhecemos hoje. O palácio já foi residência do governador Hercílio Luz e, posteriormente, transformado em museu. Com sua arquitetura neoclássica e influências europeias, o Palácio Cruz de Souza é um verdadeiro tesouro arquitetônico. O Palácio Cruz de Souza recebeu esse nome em homenagem ao poeta catarinense João da Cruz de Souza, considerado um dos maiores representantes do simbolismo no Brasil. Nascido em 1861, Cruz de Souza teve uma vida marcada pela luta contra o preconceito racial e a busca pela valorização da cultura negra. Em 1984, o Palácio Cruz e Souza foi transformado em museu, com o objetivo de preservar a memória e a história de Santa Catarina. O acervo do museu conta com obras de arte, mobiliário antigo, documentos históricos e objetos pessoais de Cruz e Souza, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. Que história bacana do Palácio Cruz de Souza, não é verdade? Mas agora chegou aquele momento que todos estavam aguardando, que é exatamente a hora de conhecer a urna funerária com os restos mortais do Cruz de Souza. Gente, é uma urna pequena, tá? É uma urna assim, mais ou menos, dessa altura, tá? Então é uma urna pequena, não é um caixão enorme. Nas imagens você vai ver, parece que é grande, mas é bem pequeno. Agora vamos conhecer a sala que tem esse esquife, uma peça histórica com os restos mortais do Cruz de Souza? A sala onde se encontram os restos mortais de Cruz de Souza, no palácio e no museu que leva o seu nome, é um espaço simples, sem pompa. Quem não conhece o poeta e sua importância na história da literatura mundial pode passar batido pelo local. Para mim, o momento foi de respeito
admiração e alegria por estar realizando um sonho de estar tão perto do cisne negro, um dos nomes pelo qual o poeta era conhecido. Em 1883, durante a monarquia, o então presidente da província de Santa Catarina, Francisco Gama Rosa, nomeou João da Cruz e Souza promotor público de Laguna, mas ele não pôde tomar posse do cargo devido à pressão de políticos locais que não aceitaram um negro ocupando o cargo. Pesou ainda o fato de que na época Cruz e Souza já se destacava como fervoroso defensor da abolição da escravatura. Desterrense negro, filho de alforriados, poeta, redator, arquivista, amante das artes, marido e pai. João da Cruz e Souza, multifacetado catarinense, marco do simbolismo brasileiro. Livre. Ser livre da matéria escrava. Arrancar os grilhões que nos flagelam. E livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor, de todas as justiças. Gente, que coisa linda, né? Só da gente vermos uns fragmentos da obra do Cruz e Souza já dá para emocionar. Mas assim,
Cruz de Souza foi uma pessoa bastante criticada, ele foi excluído da sociedade por ser negro, o cidadão morreu de tuberculose, foi para Minas, não tinha nenhum carro para trazer o corpo dele, veio num trem, num lugar que era para animal, foi para o Rio de Janeiro, e diante disso ele foi uma pessoa, em algumas vezes, nas obras, ele colocava essa amargura. Eu vou ler um trecho da poesia dele que retrata um pouco dessa amargura, dessa decepção das pessoas, da sociedade da época, né? Porque inclusive, ele foi designado para ser promotor em Laguna e não foi aceito pela sociedade porque era negro. E, enfim, então ele teve todo esse processo de exclusão da sociedade e eu vou mostrar para vocês um trecho de uma obra que ele fala um pouco disso aí. O horror dos vivos, ao menos junto dos mortos, pode a gente crer e esperar em alguma suavidade. Crer no doce consolo da saudade e esperar no descanso eternamente. Os mortos são ainda o bem profundo que nos faz esquecer o horror dos vivos. Bem, depois desse fragmento de poesia do mestre do simbolismo, vamos ver como o jornal Diário Catarinense, de 30 de novembro de 2007, reportou a vinda dos restos mortais do Cruz de Souza do Rio de Janeiro para Florianópolis. Olha só. Então, gente, eu tenho aqui o Diário Catarinense, sexta-feira, 30 de novembro de 2007, tá? É uma matéria do Márcio Miranda Alves, Diário Catarinense. E a matéria fala exatamente isso. O poeta de volta à sua terra natal. E tem uma foto aqui, tá? Essa foto aqui tem a urna funerária com os restos mortais dele. Aqui tem o governador Luiz Henrique da Silveira. E vamos lá para a matéria. E a matéria fala o seguinte: homenagem, restos mortais de Cruz de Souza chegaram ontem ao estado. 30 de novembro de 2007, página 31. Aí o texto fala assim: perto de completar 110 anos de sua morte, Cruz de Souza finalmente descansa na terra em que nasceu e cresceu. Os restos mortais do poeta catarinense, o principal representante da poesia simbolista brasileira, foram acolhidos na tarde de ontem em clima de forte emoção no Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz de Souza, no centro da capital. A urna chegou no caminhão do Corpo de Bombeiros e foi recebida com banda e coral. A recepção, acompanhada por dezenas de pessoas, entre elas o governador Luiz Henrique da Silveira, PMDB, e o prefeito de Florianópolis, Dário Berger, PMDB, marcou o fim de uma espera de mais de 30 anos. O presidente da Academia Catarinense de Letras, Lauro Junques, abriu o cerimonial com uma citação do escritor cearense Adolfo Caminha, um dos primeiros a reconhecer a grandiosidade de João da Cruz de Souza, autor de Missal e Broquéis, obras que deflagraram o movimento simbolista. Em seguida, solicitou 1 minuto de silêncio para que o público refletisse sobre o sofrimento do poeta negro e discriminado. Agora, nessa parte, o jornal retrata como foi o falecimento do Cruz de Souza e também como ele veio, a forma que ele veio para o Rio de Janeiro. Saiu de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Vamos lá conhecer essa história? Aí aqui o texto fala como o Cruz de Souza morreu. O corpo foi transportado em um trem de carga. Cruz de Souza morreu em 1898 em Minas Gerais, para onde havia se mudado na tentativa de recuperar-se da tuberculose contraída no Rio de Janeiro. Seu corpo foi transportado à capital carioca num trem de carga, junto a animais e outros objetos.
Desde então, os restos mortais do poeta de desterro permaneceram no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, administrado pela Santa Casa de Misericórdia. Para ter os despojos do poeta no estado, uma equipe do governo tratou diretamente com os familiares e com a Santa Casa. A pequena urna com os restos mortais de Cruz de Souza estão na sala que leva o seu nome, no Museu Histórico de Santa Catarina, em local aberto à visitação. Aí aqui, gente, o jornal fala que vai ter um memorial. O memorial deve ser em Jardim do Palácio. Os restos mortais do poeta simbolista serão transferidos em breve para os Jardins do Palácio Cruz de Souza. Durante a solenidade de recebimento da urna, na tarde de ontem, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esportes de Maquinácio apresentou uma proposta de projeto arquitetônico para a construção de um memorial em homenagem a Cruz de Souza. O complexo terá um mausoléu com inscrição de poemas onde ficarão os restos mortais expostos à visitação, um café, espaço para leitura e uma pequena biblioteca. O secretário afirmou que os esforços serão no sentido de fazer o lançamento da pedra fundamental da obra até o dia 19 de março de 2008, data em que se completam os 110 anos da morte de Cruz de Souza, filho de negros alforriados, que adotou o sobrenome do seu tutor, Marechal Guilherme Xavier de Souza. Será um complexo cultural que vai complementar os atrativos do palácio. Com isso, aproveitamos o fluxo de visitantes do museu e incentivamos o turismo local, afirmou Knazel. Custo da obra ainda não foi estipulado. O secretário definiu as negociações para a transladação como uma missão quase impossível. Ainda não existe estimativas de custo da obra. Então, gente, chegamos ao final de mais um programa aqui no canal No Contexto, um canal que ao longo dos anos vem trabalhando, vem reportando, vem mostrando um pouco da história, da memória histórica de Santa Catarina por meio de história de pessoas, lugares. Hoje falamos um pouco dos restos mortais do Cruz de Souza, porque muita gente vai ali no Palácio Cruz de Souza, no centro da cidade, e entra naquele palácio e muitas vezes nem vai, nem conhece e nem sabe que ali tem os restos mortais. Um pequeno caixão, mais ou menos assim, ó, e está lá os ossos, os restos mortais do Cruz de Souza. Gente, e eu lembro assim, ó, que quando há 3 anos que eu estava tentando fazer essa matéria, existia até uma discussão. Vocês viram lá, ó, essas imagens aí, onde ficaria o mausoléu, assim, o espaço que ia ficar os restos mortais do Cruz de Souza. Até chegou a ficar um pouco em 2010, mas depois que foi interditado, os restos mortais saíram desse espaço e foi para dentro do palácio. E eu lembro que uma fonte me falou que tinha até uma discussão dos movimentos negros, né, que falavam que o lugar do Cruz de Souza não era na senzala, era na Casa Grande, que seria o palácio. Então, por quê? Porque havia um questionamento que se os restos mortais do Cruz de Souza estavam fora do palácio, mesmo morto, apesar de tudo, ele estava na senzala, fora do palácio, certo? E aí, colocando ele dentro do palácio, ele estaria tendo o seu lugar de destaque. Então, existe essa discussão. E também, eu também ouvi de algumas fontes da questão espírita, né, do centro espírita, diz que não é interessante manter os restos mortais dentro de uma casa, né? Tem essa discussão também. Tá vendo aí como tem algumas vertentes? Claro, gente, nós não vamos aqui defender uma tese ou outra. Queremos apenas colocar algumas questões que, quando eu fui tentar fazer essa matéria há 3 anos lá atrás, eu ouvi de algumas fontes
tanto dessa questão espírita, quanto essa questão do movimento negro, que fala sobre a senzala, fala também a Casa Grande, que é a casa do Senhor dos Escravos, né? Então, o Cruz de Souza estaria num lugar de destaque dentro da Casa Grande e não lá fora na senzala. E para o pessoal do Espiritismo seria mais ou menos ao contrário, não poderia ficar lá dentro porque é um resto mortal e tem energia, enfim. Mas existe essa questão e eu quero colocar isso para vocês, tá certo? Eu quero dizer, pessoal, diante de tudo isso, que eu achei muito interessante trazer isso, porque muita gente tem curiosidade de saber onde estavam os restos mortais do Cruz de Souza, que antes ficava lá no Rio de Janeiro, no cemitério do Caju, e agora está aqui em Santa Catarina. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem até aqui e vamos repetir, para finalizar, entrar no clima de poesia, vamos repetir um pouquinho do poema do Cruz de Souza, da poesia do Cruz de Souza. Tá bom, pessoal? Então fique com Deus. Tchau e até um próximo programa. O horror dos vivos, ao menos junto dos mortos, pode a gente crer e esperar em alguma suavidade. Crer no doce consolo da saudade e esperar no descanso eternamente. Os mortos são ainda o bem profundo que nos faz esquecer o horror dos vivos.